negócio é o seguinte, eu vou dar boa noite por uma questão de educação para vocês, tá? Porque eu vou começar por um tópico que, para mim, precisa de uma atenção especial. Que falta faz o Casemiro quando não joga na seleção brasileira? Podem ficar à vontade, que todo mundo concordou já com a cabeça aqui. Então, vamos começar a falar que você precisa de um primeiro volante. Boa noite, Dani, Fábio, que bom estar recebendo você aqui no nosso clube. Pascoal, fã de esportes que está em casa. Tem gente que deve estar feliz, tem gente que seca a seleção também, né? Não é o nosso caso, mas a gente sabe que tem, né? Aí, ainda mais agora com essa briga, Ancelotti vem, espera não espera não. Enfim, esse resultado vai botar mais fogo ainda nessa discussão, com certeza, né? 3 amistosos, 2 derrotas, ganhou um que é da Guiné só, quer dizer, perdeu os outros 2, então vai levar a isso. A pergunta sua pode ser ampliada, Dani, assim, o Casemiro, o Pascoal comentava isso aqui agora há pouco, mas o Casemiro tem idade, vai ter condições de jogar a próxima Copa? Se não, quem nós vamos preparar? Que sim, né? Pois é, quem vamos preparar para o lugar dele? Eu entendi. Tá ok, o Ramon pegou hoje, o Casemiro, última hora lá, não teve condições de jogar, ele falou, vou jogar com os 2 que atuam no mesmo time, se entendem ali, o Bruno Guimarães e o Joeliton, mas não é bem daquele jeito que eles jogam lá. E não funcionou, acho que talvez a opção, já que ele leva um volante ali para ser substituto, é o André, poderia ter começado com o André. Mas perdeu por causa disso? Foi isso? Não. Tem outros problemas. Claro que tem outros problemas. Acho que o time ainda procura muito pelo Vinícius, querendo que ele seja o salvador da pátria. Então, a bola, a gente via no primeiro tempo ali o Malcom recebendo. E olha, estava bom para atacar pelo lado do Malcom, mas é óbvio que pelo tamanho do Vinícius, o time acaba pendendo para o lado de cá. Não soube ajustar, eu acho que o Ramon não soube ajustar nos 2 jogos, não só nesse, o Ayrton Lucas, que é um jogador que pode ser titular da seleção brasileira, mas a gente sabe das características, qualidades ofensivas dele. Com o Vinícius, né? Sim. E aí o Senegal deitando ali do lado direito, porque vinham 2, vinham 3, o lateral direito deles muito bom, o ponta aberto ali, deu trabalho pro Ayrton, tanto é que o primeiro gol, o cruzamento começa ali, começa a defesa, rebate e tal. Mas antes disso, muitas jogadas por ali. Então, o Ramon, não sei o que andou falando para o Ayrton, vai ou não vai, mas o Ayrton sabe, para ele mostrar jogo, ele tem que ir. Às vezes, até os comentaristas da TV que eu estava assistindo chamavam a atenção que ele teve um momento que ele estava lá na frente, quase que linha, Paquetá voltou e o Ayrton estava lá na linha com o Richarlison. Eu acho que aquilo é mais ímpeto dele, mas enfim. Então, tem, assim, alguns ajustes, alguns pontos para ver. E, do outro lado, tinha um time experiente, média de idade 28 e pouco, contra 26 do Brasil. Joga junto há muito tempo, está invicto, acho que perdeu um jogo, 18 de janeiro, para Uganda, depois já ganhou 10, aí em 10 ganhou 7, eu acho que hoje ganhou 8 e 3 empates, enfim, foi para 11. Então, um time que sabe jogar e tem um cracaço do lado de lá, que foi o diferencial, que é o Mané, que é uma pessoa que também respeito muito como ser humano, pelo que ele faz, com o dinheiro dele, tanto que ele ajuda as pessoas, e joga a bola demais. Foi o craque do jogo hoje. Foi o craque do jogo, sem dúvida alguma. A gente queria que o craque estivesse do lado brasileiro, mas acho que ele desequilibrou bastante. Não merecia vencer o Brasil? Não. Mas talvez também não perder de 4-2. Finalizou mais, teve mais posse de bola, chutou mais no gol e tal. 4-2 fica grande. E faz tempo, né, Dani? Diz pra mim, desde quando não toma 4 gols? Você quer que eu diga de verdade? Desde quando não toma 4 gols? Desde o 7-1, capitão, que não tomava 4 gols. Ai, que lembrança ruim. Olha a lembrança ruim, gente, São para muitos esse gols. 4, olha. Boa noite a você, ao Mauro, Pascoalzinho, boa noite a todos. Eu queria pontuar, Dani, com relação ao Casemiro, né, as funções que ele faz na seleção e que fizeram mal a ausência dele, né? Então, Sim. além da liderança, que ele é o capitão do time, então em alguns momentos de desorganização, o cara está no meio-campo, ele consegue corrigir alguns posicionamentos que são importantes dentro de um jogo, onde a voz de um treinador ele acaba não chegando. Então, o Casemiro, a gente fala que é o treinador dentro de campo, então ele tem uma importância com relação a isso, mas principalmente pelas movimentações dele, né, Dani? Então, assim, o Casemiro é um jogador que quando a bola está na beirada do campo, eu estava conversando com o Pascoalzinho sobre também um pouquinho antes, quando a bola chega na beirada do campo, né, no ataque adversário, o Casemiro ele encaixa como um terceiro homem ali pelo meio, né? Então, a gente vê em vários momentos cruzamentos na área e o Casemiro tirando de cabeça.
porque ele entra no meio dos dois zagueiros ali e reforça esse sistema de cruzamento. E também, quando o time tem um controle de meio de campo, ele faz essa proteção na frente da zaga. Eu achei isso muito exposto hoje. Então, assim, chute de fora da área, alguns passes que o Senegal acabou encontrando ali entre os dois volantes do Brasil, que são mais de condução, de controle de bola, e os zagueiros. Então, assim, é um jogador importante pelo currículo que tem, mas também pelos posicionamentos que exerce dentro do campo. Então, assim, a gente não sabe se o Casemiro vai estar na próxima Copa, mas como o Mauro falou, a gente tem que começar um processo, entender um jogador que tem essas mesmas características, porque é algo que o Brasil está acostumado a jogar. O Casemiro é titular da seleção há um bom tempo, então essa seleção está acostumada a ter um jogador com essa qualidade, essa competência, exercendo essas funções. E com relação ao resultado, é impactante, né? Principalmente pelo momento da seleção. Então é um amistoso, a gente pode... É um jogo para se corrigir muitos erros, para olhar para poucos acertos. Eu acho que o gol do Brasil, ele chama atenção, porque é o que a gente está acostumado a ver acontecer no Real Madrid, por exemplo. O que é? O time trabalha a bola de um lado, ele puxa a marcação para aquele lado, para inverter com velocidade e pegar o Vinícius Júnior sozinho. Então, ele domina a bola sozinho, ele tinha a opção de conduzir para um enfrentamento ou cruzar na área, como fez com o Paquetá. Eu achei que o Vinícius prendeu muito a bola também, então eu acho assim, o Vinícius, quando o Neymar não está em campo, ele não pode tentar ser o Neymar. Buscar a bola no meio de campo, prender um pouquinho mais. O Vinícius tem que ser bem utilizado para que as características dele funcionem a favor da seleção. Mas acho que são correções que podem ser feitas, mas é um resultado que impacta pelo momento. Então, assim, decisão de treinador, aí a gente pode falar, pô, será que a gente vai conseguir? Se a gente vai passar por isso durante um ano todo, até o novo treinador da seleção chegar. Então, seria muito bom se o Brasil vencesse, principalmente para o presidente e para esse momento que a seleção vive. Mas é hora da gente também pontuar alguns pontos, né? Pontuar alguns pontos negativos para que a gente não sofra mais para frente. Tem várias coisas para a gente destrinchar aqui nessa questão do Vinícius. É muito interessante que vocês dois já colocaram, mas eu quero dar uma boa noite. O Pascoalzinho chega, vem murcho. Chega, vem com aquele olhar. Diga, Pascoal, dê seu boa noite. O leite azedo. Vai virar coalhada, Pascoal. O leite azedo. 2 jogos, hein? Contra o Marrocos, contra o Senegal. Logo 2 borrachadas, que é para não perder o ritmo. Tá vendo o ritmo da borrachada da Copa do Mundo? Para não perder o ritmo. Aí vai jogar contra o Bala Mistura, que é a seleção de Guiné. Sim. Faz o que tinha que fazer. Doutor Ednar. 2024 tem treinador novo, Pascoal. Doutor Edinaldo. Tá vendo que eu falo pra vocês que depois chegar até 2024 vai ficar passando um monte de vergonha? Tá vendo como é que vai criar instabilidade até chegar lá? Tá vendo como não tem armação nenhuma o time? Como é que pode o time jogar uma seleção, jogar do jeito... O Brasil tomou o gol no primeiro jogo contra a Guiné, por imposição física em cima do Marquinhos. Sim. O cara subiu, deu um tranco no Marquinhos e fez o gol. Ou não foi isso? Você foi zagueiro, você sabe o que eu estou falando. Sim. Na imposição física. Se é um zagueiro malandro, dá só no cotovelo nele aqui e tira o cara fora da jogada. Mas não é falta. É só você subir, abrir a asa aqui. Aquela simpática, sabe como é que é, Fábio? Abriu a asa só para se... Subiu junto, ó, subir junto. Ó, professor, subir junto. Nem isso fez. Parece primário. Aí vai jogar hoje. A bola na área do gol, que perereco, gente. A bola do primeiro gol bate aqui, bate ali, o Joelito vai tirar de cabeça, vai... O cara acertou um pombo sem asa. Que varada que ele pegou. Golaço. Sim. Agora, nem vou falar o gol do Mané, hein? Primeiro gol do Mané. Que golaço, isso? Que categoria, hein, mano? Nossa. É dominar a bola, olha no gol, goleiro aquele, pá, lá no ferro. Se vira aí pra pegar, goleiro. Cada hora tem um termo, né? A gente, antigamente, aqui gol de curva, tá? Agora é de... colher, fez uma colher. Uma colher. Assim, Ah, é? É, gol de colher, ó. Isso! Como é que é uma colher? Porque tem o côncavo da colher, é isso? Aquele tapa de curva na bola. Bom, aí, vamos falar, aí sai a bola por dentro. Os 2 zagueiros correm cada um para um lado e o cara entra por dentro com a bola dominada. Que é a falta do Casemiro. O zagueiro para cada lado e o sujeito entra com a bola dominada. Exatamente. Aí o lance do pênalti.
Bom, o lance do pênalti já estava... Aí a casa do Noca já estava largada, né? Porque aí o lateral direito já está de centroavante, aí bota a bola nas costas do lateral. Os dois volantes já não estão mais, apesar de que já estava o André em campo. O André já tinha entrado na seleção brasileira. Primeiro ponto, vamos estabelecer alguns parâmetros. Na minha visão, vai precisar de um volante? Tem outro para substituir o Casemiro? Tem. Tem pelo menos 2, na minha visão, Danilo e André. Volante tem 2, Danilo e André. Os caras que passeiam em campo na posição de volante. Vão ganhar experiências, ficarem na seleção e tal. Então, isso precisa ser olhado. O Casemiro continua sendo o capitão, um dos melhores jogadores da seleção brasileira. O Casemiro tem 31 anos, então, assim, daqui 3 está na Copa. Eu entendo, né, que se não acontecer nada fora da curva, o Casemiro é titular da próxima Copa. Não, mas a gente tem que ver mas daqui... tem que ter possibilidade. Não, como estará João Gomes daqui 3 anos? Como estará o André? Mas o João é segundo volante, né? Mas o Danilo, mas enfim, marcador tem também, gente. acho que sabe fazer. Acho que o Casemiro vai até lá, principalmente se for mantida a contratação do Ancelotti, pelo que ele já conhece, pelo todo o histórico, hoje é capitão. Agora você me deixou preocupado. Ih, vai ajeitar na cadeira. Deixa eu me arrumar aqui. Como é que tá dando briga ali daquele lado, só pra você saber. Acho que vou deixar a briga para eles. Explica para mim. Se acertarem ainda com o Ancelotti... Deixar para eles. Então, continuo achando que não vale a pena amanhã só porque perdeu. Então vem cá, você está passando. O único técnico que teria uma certa unanimidade no Brasil seria o Abel Ferreira, que eu acho que o Palmeiras não quer perder, nem ele quer ir. Os outros ótimos técnicos estão aí, falados, Felipe Tininho, Danilo, tudo bem. Mas não tem unanimidade. Muita gente torce o nariz. Não, mas Dorival na seleção, mas não vão ganhar a Copa com o Dorival e tal. Então não adianta pegar agora. Tem que ser um nome muito forte. O Ancelotti não pode esperar. Aí eu já parto para o Jorge Jesus da vida. Tem que ser um cara, então, para chegar assim, que nego falar, vamos apostar que esse aí fez um belo trabalho aqui e tal. Infelizmente, nos nossos... Jorge Jesus está no gelo depois de hoje. Eu acho que, infelizmente, nos nossos, que são ótimos técnicos, os cotados, Renato... Voltou pro gelo. Renato Gaúcho, Dorival, Felipe, eu gosto do Mano, enfim, nós temos técnicos para isso. Mas se ele busca agora, o presidente, a CBF busca um desses, eles, qualquer que fosse, ia ser, não, mas esse aí não vai dar, vai cair daqui a pouco e tal. Então eu acho, Pascoal, para seu desespero, que continua a pauta lá do Ancelotti. Vamos ver, não sei como é que vai ser esse voo de volta agora. Eu acho que talvez o presidente nem venha para o Brasil. Não tem nada certo. Nós estamos caminhando para um ano de espera sem ter nenhuma confirmação de que isso vai acontecer. Sim. Não, isso é que é alarmante. Você tem a palavra do Ancelotti, só. Você nem tem como ter, você tem a palavra do Ancelotti, porque contrato ele não vai assinar, ele tem um contrato com o Real. Minha senhora, só um minutinho, por gentileza. Aí, ele agora vai voltar lá para trabalhar no Real Madrid. Sim. Ele está sabendo o que aconteceu nesses últimos jogos. Perfeito? Aí ele começa a querer olhar para cá. Aí é um pé na canoa e o pé na outra. É um olho no gato e outro no peixe. O quê? É um olho na brasa e o outro na sardinha. Não vai dar para funcionar para ele lá, com toda a experiência que ele tem. Então, se não muda em relação ao Ancelotti, o que muda depois do que aconteceu nesses amistosos, agora vai começar, o próximo jogo já é eliminatórios, o que muda é que o Ramon não é essa pessoa? Olhar a estrutura toda. Talvez, assim, porque, então o Mauro acho que continua com a mesma visão, o capitão também entende que dá para esperar. Eu e Pascoal, a gente nunca foi muito a favor dessa espera tão longa. Não é que eu nunca fui Mas muito agora é questão do Ramon. Não é questão de ser, eu sou contra. Sim, o Pascoal é contra. Eu não sou pouco a favor, mais ou menos a favor, eu sou contra. Eu acho que a seleção pentacampeã do mundo não tem que se ajoelhar para ninguém. A camisa mais importante do futebol mundial não pode ficar de joelhos para um treinador, melhor que ele seja. Por melhor que ele seja. E ele é muito bom. Se o Ancelotti chega segunda-feira, eu vou buscar no aeroporto, não precisa mandar nem carro, eu vou lá e pego ele. É isso. Sim, vou lá, pego o meu carro, vou buscar o Ancelotti e entrego onde que ele quiser, na CBF, na Federação Paulista, na Federação Mineira, na Federação Gaúcha, onde que ele quiser, na Federação de Pernambuco. Eu entrego o Ancelotti. Não precisa de carro, eu levo. De tão bom que ele é. É um orgulho. É um orgulho. Só que esperar um ano, as vergonhas vão se acumular.
A Colômbia ganhou hoje na Alemanha, não conta nada pra ninguém. Em cima do que o Pascoalzinho está falando, porque assim, os resultados eles têm impacto, porque a gente, assim, na conversa de roda, né? Sim. Essa seleção nas eliminatórias, isso ganha sem treinador, o Ramon dá conta. Só que aí os resultados não vão aparecendo e a gente percebe que esses resultados não acontecendo, boas exibições, a seleção da Brasil tem que ser cobrada, isso causa uma instabilidade muito grande. Sabe né? qual é o grande espera. problema? É que o Brasil estreia contra a Poçante Bolívia, em casa, e não pode passar vergonha. Sim. Nunca pode, né? Mauro, você acha que tem que ser revista essa questão do Ramon? Porque parecia muito seguro que o Ramon ia ser a pessoa da transição, juntamente com alguém que o Ancelotti indicaria para essa espera. E aí eu já não estou mais nem questionando se tem que ser ou não, porque parece que é uma decisão do Edinaldo. Está ali centralizada nele, ele cismou, ele quer e ele vai esperar. Isso modifica o processo? Eu acho que ele tem e deve voltar para cuidar da Sub-20, porque também, senão ele vai ficar com o pé em duas canoas, como está dizendo o Pascoal. Sim, porque ele vale tem a pra Sub-20, vai abrir mão. Vai ser o auxiliar do Ancelotti e quando ele chegar e tal, ele vai para a Copa junto? Acho que não. Acho que ele teve essas oportunidades e então ele vem assim num mês muito ruim, né? Porque ele também não foi bem no Sub-20, né? Perdeu, não foi para a final. Perdeu para Israel. Então, perdeu assim, aí perde esses 2 jogos aí agora e tal. Não, assim, ele não está em alta, o Ramon. Vamos dizer a verdade, não está em alta para seguir nesse projeto. Agora, disseram que não dá para vir o filho do Ancelotti, porque aí pegaria mal com o Real. Aí parecia que ele estava mesmo com um pé aqui, outro ali, todo dia ia ficar falando com o filho. Então, acho que está descartada a possibilidade de vir o filho dele ser esse auxiliar. Vai ficar com ele no Real. Então, acho que o momento é de mudar a estrutura. O presidente reconhecer que precisa mesmo de um coordenador ou diretor, tanto faz um outro cara, e arrumar um outro técnico ali. Eu acho que tem gente... Capacitada? Vou chutar agora um nome, posso pensar assim, para fazer essa trajetória. Acho que tem que ser alguém com história na seleção. Com essa trajetória, com essa transição nessas eliminatórias, porque ficou ruim pro Ramon, né? Porque, perder esse amistoso, perdeu não toma 4 gols desde o 7-1, é óbvio que a gente está falando aqui. Aí a gente tem que pensar agora, então, o que seria? Não sei, a gente tem gente experiente e tem gente boa que está desempregada. Eu não imagino que se vá tirar, a não ser que um desses técnicos cotados aí aceite depois trabalhar com o Ancelotti. Não sei, é um papo a se conversar. Né? Você vai tirar um cara de um time hoje aí, desses que estão cotados, e falar, segue esse projeto, quando o Ancelotti chegar, você vai com ele. Eu acho que o cara pode se por isso sentir... que eu acho que o nome do Filipão não é um bom nome nesse caso. Só por causa da mudança, né, Dani? Você vê, um dia muda tudo, né? Que se o Filipão, assim, ele era coordenador do Atlético Paranaense e decidiu ser treinador do Atlético Mineiro. Se o Filipão, por exemplo, ele ainda continuasse coordenador, como ele falou que gostaria de continuar um tempo atrás, que não queria mais ir para o campo, enfim, seria... Ele falou 24 horas antes de assumir o Galo? O movimento seria interessante, o convite, mas né? eu Filipão, acho que você é coordenador do Atlético. Ele ia precisar de um outro técnico que não fosse o Ramon, diante desses números do Ramon, você entendeu? Deixar o Ramon cuidar da 20 lá. Aí o Filipão tocaria. Você acha que ele tocaria os dois? Tocaria os dois? Porque assim, imagina só, o Filipe, mas olha só, Dani, assim, olha pro, assim, o Filipe, a gente tá colocando o Filipão, não tem nenhuma conversa, é só uma suposição. Não, a gente tá agora criando cenários. Então você imagina só, o Filipão, ele era treinador ele era coordenador do Atlético Paranaense. Mas ele tinha vontade de ser treinador de campo, porque ele fez esse movimento. Ele saiu do Atlético Paranaense para ser treinador de campo do Atlético Mineiro. Sim. Então ele estava exercendo uma função de coordenador e aceitou um convite para ser treinador de beira de campo. Ele ia fazer tudo isso na seleção brasileira. Juntar as duas coisas. Ele é um senhor já de 70 e poucos anos, a seleção ela sempre enche os olhos, né, de profissionais, então ele ia ser treinador, matar esse desejo dele de campo durante um período, né, como treinador, e quando o Ancelotti chega ele muda para coordenador, que é o que ele exercia no Atlético Paranaense, e vai para uma Copa do Mundo. E trabalharia junto com o Ancelotti? Sim, junto. Eu não vejo esse cenário. Dani, eu acho que o futebol, ele é possível, o futebol, esse encontro é possível. Seria legal. E o você Filipão, ter o Ancelotti. ele é o último técnico campeão do mundo, assim, mas ele também é um técnico quem que faria, utopia, quem faria isso também, mas que faz muito tempo que não exerce a função de técnico, é o Falcão. Eu acho mais possível. Acho que o Falcão faria, sim. Mas aí você teria que arrumar um treinador, né, Mauro? Aí um treinador de campo. Tem que arrumar um treinador e um coordenador. Exato, aí já são dois. Não. O Falcão não pode treinar a seleção. O moleque já tá abrindo.
pensei no Tá Falcão. vendo como é que o panorama fica? Não, eu pensei no Falcão Olha o exercendo tamanho da essas duas nebulosidade. As ó. duas funções. Como o Filipão eu acho que o Falcão poderia ser Ele candidato. já foi Duas técnico da funções, seleção sim. numa época muito Exatamente. anterior, depois dos clubes e tal. E ele, sim, eu acho que Sim, aceitaria sim, falar, sim. pô, depois vem o meu amigo Ancelotti, assume Isso, aqui e eu vou passar. Sim, sim. Quer dizer, são tudo conjecturas, estamos falando e A gente tal. está tentando ajudar o presidente, na Que verdade. nos ouça lá. Mas eu acho que ele nem volta para o Brasil. Ele vai pegar o voo, vai voltar lá para falar com o Ancelotti, Pascoal. Vai De falar, novo? fala, meu filho. Vamos O falar Milagre o vai quê? falar assim, Não, Ancelotti, garante Carlos, que você vai que eu tenho Carlos, que pensar. Não, eu acho ele que vai agora falar, tem que Dom pensar. Carlos, É. Dom Carlos, não me larga. Agora, isso, pelo não larga o osso. A gente vai Agora ter a que repercussão tomamos disso, essas né? borrachadas aí, mas não larga não.